Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 135, chamado Renovação Necessária. Esse é um capítulo do livro Pão Nosso. Ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos então à leitura. Não extingais o Espírito. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Bom, a partir dessas palavras, então, a gente pode considerar que o Emmanuel nos relembra da necessidade constante que a gente tem de aperfeiçoar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos valores. Esse é um esforço que a gente tem que fazer diariamente. Bom, primeiro ele esclarece que Paulo não quis dizer que o espírito pode ser destruído, né? Até aqui nos nossos estudos nós já sabemos que a gente está aqui de maneira passageira, o nosso corpo um dia vai perecer, vai morrer, os elementos que compõem os nossos corpos vão voltar para o mundo, vão virar outros corpos, outras coisas, mas o nosso espírito, que é imortal, ele persiste. Então a gente volta um dia para o lugar de onde a gente saiu enquanto seres espirituais. Então, nessa passagem de Paulo, a palavra espírito é uma simbologia, né, para uma atitude mental, como a gente tem no texto depois. Nas palavras de Emmanuel, né, é uma postura. Então, o que ele nos traz nesse capítulo é que a gente precisa ser fiel aos nossos valores e aos nossos princípios. Nós espíritas, principalmente, nós temos a consciência de que cada ação e pensamento tem uma consequência. E nossos esforços devem caminhar aí para a gente se manter no caminho do bem, né? Jesus precisa ser o nosso guia, a gente precisa estar conectado a uma espiritualidade superior, as boas intenções, as boas inspirações que vêm do alto para a gente. Afinal, a gente está aqui para aprender, né? O planeta Terra é uma escola, as nossas encarnações que são o que nos permite aprender e crescer enquanto espíritos imortais, né? O que ele traz no texto pra gente é que tem muitas pessoas que preferem fechar os olhos, preferem se enganar, preferem continuar no erro, né? Às vezes nós também, a gente erra sabendo que a gente está errando, sabendo que o que a gente está fazendo de repente não é tão legal. A gente muitas vezes erra sabendo do erro. E o que o Emmanuel quer que a gente faça é que a gente pare de persistir nesses erros, que a gente não calhe a nossa consciência. Porque se a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente deve, né, certo? Melhorar o que a gente está fazendo, então. Bom, outra coisa que o Emmanuel traz ao longo desse texto é que os nossos costumes e os nossos hábitos, eles fazem parte da nossa vida terrena. Eles são importantes, né? A gente aprende com a sociedade, a gente aprende com a nossa família e a gente vai repetindo os mesmos costumes na maior parte das vezes.
Mas a gente não pode se agarrar só ao que é o nosso costume. A gente precisa refletir, a gente precisa pensar: será que o que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo, com quem eu tô fazendo, é o melhor jeito? Será que eu tô sendo gentil com as pessoas à minha volta, até os animais, os objetos? A gente não pode se agarrar a uma vida automática. Eu faço desse jeito, eu vou morrer fazendo desse jeito. Não, porque o Espiritismo traz pra gente a necessidade da renovação, né? Renovar para melhorar. Então a gente precisa trazer essa reflexão. Eu acredito que é isso que Emmanuel traz nesse texto. A gente precisa prestar atenção nos nossos atos, nos nossos pensamentos, né? Aonde eu posso melhorar? O que eu posso renovar em mim? E agora a gente está pensando num ano novo, né? O que eu posso trazer de bom para mim? Será que ao longo do meu dia eu estou praticando a caridade? Será que eu posso tratar as pessoas com mais gentileza? Nós não podemos calar essa voz que fala nos nossos corações, né? Precisamos nos esforçar para sermos pessoas melhores. Emmanuel faz esse alerta pra gente, né? Quantas pessoas regressam ao plano espiritual do mesmo modo que eles chegaram na Terra, sem progredir, sem aprender. A gente sabe pelo Espiritismo que não é possível que o espírito regrida, mas quantos não fazem nenhuma mudança, nenhuma melhora, né? A gente não pode deixar que os nossos dias sejam assim, sem nenhum avanço, sem nenhuma melhoria, porque senão a gente vai estar desperdiçando a oportunidade que a espiritualidade nos deu, que Deus nos deu, de estar encarnados nesse planeta mais uma vez para a gente aprender e se melhorar. Às vezes no nosso dia a dia a gente não percebe essa voz que fala no nosso coração, mas é aí que a nossa fé precisa vir ao nosso encontro, né? A fé é um instrumento que vai ajudar a gente a avançar diante das dificuldades, que vai dar coragem para a gente se melhorar. A gente precisa se esforçar para melhorar as habilidades do espírito, né? Conforme Emmanuel traz para a gente nessa passagem. Para complementar esse capítulo, eu gostaria de ler agora um trecho do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é um trechinho que vai bem de encontro com essas reflexões que o capítulo nos proporciona. É um trecho que se intitula O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Bom, o capítulo continua, eu recomendo essa leitura. Nosso tempo hoje é um pouquinho mais curtinho, então eu vou parar por aqui. Mas eu acredito que esse capítulo, ele complementa essas reflexões, né? Fica pra gente esse questionamento das nossas ações, o quanto é importante a gente se esforçar para ser um homem de bem, conforme o Evangelho traz pra gente, né? A gente não pode calar essa voz que fala no nosso coração. Paulo fala em extinguir o espírito. Vamos pensar aqui nessa renovação, né? Como que a gente pode se renovar? Eu encerro as minhas reflexões por aqui. Eu espero que no dia de hoje, nos próximos dias da nossa vida, os nossos esforços podem ser no sentido da gente se renovar os nossos pensamentos, os nossos valores, que todos os dias sejam oportunidades novas para a gente desenvolver o nosso espírito, assim como o Mestre nos ensinou. Graças a Deus. Eu vos digo que se ele se
profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre, Mestre,